João capítulo 6, sobre esse tema, desfeitos por Jesus. O significado da palavra desfeito diz que é destruído, fragmentado, anulado ou desmanchado. Capítulo 6, no versículo 1 diz assim: passando algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão que o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Jesus subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Com quem? Com quem? Com os seus discípulos. Versículo 4. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Estava o que, gente? Estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Versículo 6. Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Ele bem sabia o que ia? Ele bem sabia o que ia? A gente começa lendo sobre essa passagem da Bíblia, e que não é uma parábola, mas que é algo que de fato aconteceu. Lá na Galileia, essa história ela aconteceu após o momento que Jesus soube da morte de João Batista. Quando Jesus ele ficou sabendo disso, ele falou com os discípulos: vamos nos retirar daqui. E Jesus conduziu os discípulos para um lugar deserto. Diga comigo, deserto. E a Bíblia também diz no versículo 4 que era chegado, estava próximo a festa da Páscoa. Então havia uma festa que se aproximava daquele tempo. E como a gente sabe, os judeus são muito festivos. Os judeus eles comemoram tudo, e para tudo tem uma data específica, para tudo tem uma comemoração. Então o povo daquele local, o povo daquela terra estava em preparação de comemoração. Eles estavam prontos para entrar em uma festa, eles estavam prontos para comemorar algo. E aí Jesus chama apenas os discípulos, eu quero que você frise bem isso, e ele fala para os discípulos: vamos comigo ali em algum lugar, vamos nos separar. Porém a multidão vendo isso, e Jesus estava longe da multidão, algumas pessoas que viram isso falou: cara, a gente vai ter que seguir Jesus, porque aonde Jesus está eu quero estar. A multidão era assim, porque a multidão queria sinais e maravilhas, mas os discípulos seguiam para aprender. E aí a multidão olhou e falou: vamos atrás do mestre, porque com certeza ele vai fazer alguma coisa por nós. E a multidão foi, seguiu Jesus, encontrou Jesus e os discípulos. E aí quando todo aquele povo chega ali, Jesus olha para os discípulos e ele olha diretamente para Felipe e fala assim: onde compraremos pães para dar a esse povo de comer? Jesus olha para um dos discípulos e faz uma pergunta: aonde estão os pães para alimentar essa multidão? A Bíblia é clara, e ela diz mais para frente, a gente vai ler, que eram apenas 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, porque a Bíblia, naquele tempo eles não contavam as mulheres e as crianças, eram apenas os homens. Então eram só 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E aí a Bíblia também diz no versículo 6: mas ele disse isso apenas para provar, pois bem sabia o que ia fazer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Jesus sempre sabe o que vai fazer. Não, mas olha para ela e fala assim: ele sempre sabe. Jesus olhou para Felipe e falou assim: Felipe, eu estou vendo uma multidão, mas eu não estou vendo os pães para alimentar essa multidão. Mas ele perguntou para Felipe já tendo a resposta, porque ele já sabia o que ia fazer sobre aquela situação. E eu quero que você leia atentamente o versículo 7, que diz assim: Felipe então respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. O que seriam esses 200 denários? Seria um tempo de trabalho. Felipe olha para Jesus e ele não entende a pergunta que Jesus fez para ele. Ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, nem tanto tempo de trabalho, nem 200 denários, não conseguiríamos comprar pão suficiente para alimentar essa multidão, porque haviam muitas pessoas, diga muitas pessoas.
E aí eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 9, no versículo 12. Essa história, né, da multiplicação dos pães e dos peixes, ela está nos 4 evangelhos. Ela é uma história que se repete e ela foi gravada, registrada nos 4 evangelhos. Então é porque tem algo de Jesus para nós. É porque Jesus quer nos ministrar algo nessa passagem. E aí em Lucas, ele também está falando a mesma coisa. Mas Lucas, ele já aborda outra versão. Ele já aborda com outro olhar. E ele diz assim no 9, versículo 12. Ao cair da tarde, no mesmo contexto da história. Eu só quero que você entenda essa outra versão que Lucas abordou. Os 12 se aproximaram de Jesus e lhes sugeriram: despede a multidão, para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontre alimento e pousada, Jesus. Pois estamos em um lugar o quê? Lê comigo, gente. Estamos em um lugar o quê? Estamos em um lugar o quê? Desabitado. Um lugar deserto, um lugar que não tem nada. Olha para a pessoa que está do sala e diga assim: aonde você está? O povo e Jesus estavam em um lugar deserto, estavam em um lugar desabitado. Jesus olhou para um discípulo e falou: cadê os pães para alimentar essa multidão? E em outra passagem nós lemos que todos os discípulos olharam para Jesus e falaram: Jesus, despede a multidão e manda esse povo embora, porque nós não temos comida, nós não temos nada e nós estamos em um lugar deserto. E é muito forte que o Senhor ministrou ao meu coração. Pode voltar lá, beleza, por favor. João capítulo 6, agora no verso 8. Eles estavam em um lugar deserto. E Jesus ministrou algumas coisas no meu coração e ele disse assim: um milagre, ele sempre antecede de uma prova. Eles estavam em um lugar deserto, havia uma multidão que precisava ser alimentada, mas não havia ninguém que pudesse alimentar tantas pessoas em um único lugar. E não havia lugar próximo para que comprasse ou para que pudessem ir atrás, e nem tinham dinheiro para isso. Então, um milagre sempre antecede uma prova. No versículo 8 diz assim, de João capítulo 6, versículo 8. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Jesus, há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas, diga mas, de que servem no meio de tanta gente essa pouca coisa que esse menino tem? Um discípulo chega para Jesus e fala: Jesus, nós encontramos aqui no meio da multidão uma pessoa que tem 5 pães e 2 peixes. E aí eles olham para Jesus e falam: mas de que serve, né? 5 pães e 2 peixes para alimentar mais 5.000 pessoas. Ele olha para Jesus e ele fala: eu acho que de nada serve aquilo que tem aqui. Eu acho que não tem nenhum proveito, porque é uma coisa pequena para fazer para algo grande. E aí o discípulo que era discípulo de Jesus, que andava com Jesus, olhou para algo pequeno e não viu que pudesse acontecer algo grande. Qual é o seu olhar aonde você está? Aí você fala: Joyce, mas eu estou no deserto e eu estou com fome, eu estou desesperado, eu não consigo enxergar nada. Mas qual é o seu olhar para aquilo que você tem nesse lugar? Só havia 5 pães e 2 peixes, mas sobre outro contexto que o Espírito Santo ministrou, no versículo 10, diz assim: então Jesus disse: fazei com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim, assentaram-se os homens. E era um número de quantas pessoas? Fala comigo, gente. Quantas pessoas? 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu. Diga, repartiu. Diga, repartiu. Entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. Jesus pegou os pães, pegou os peixes, deu graça e repartiu. E aí você fala: o que é repartir? Ele desfez o que estava inteiro. Jesus pegou a única coisa que havia naquele deserto, ele pegou nas suas mãos, levantou para o
volta e falou assim: eu vou desfazer a única coisa que pode alimentar, nem que seja 2 pessoas. E aí você fala: mas eu não estou entendendo, Joyce. O que eu quero que você entenda é que nas mãos de Deus, ele não trabalha com o natural. Deus, ele trabalha com o sobrenatural. Nós precisamos entender qual é a mentalidade do reino. Jesus pega aqueles pães, pega aqueles peixes e ele fala assim: eu vou repartir. Eu vou partir ao meio. Eu vou desfazer. Eu vou esfarelar. Eu vou partir aquilo que estava inteiro. E como a gente leu no começo, o significado desfazer, fragmentar, destruir, desmanchar. Jesus pega aquilo que estava inteiro e destrói, reparte. Jesus desfaz. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ele desfez. Fala assim: ele desfez. Jesus, ele fez essa prova diante dos discípulos. E eu quero que você entenda que quando Jesus perguntou sobre o que ia alimentar a multidão, ele não perguntou para a multidão, ele perguntou para os discípulos. Porque Jesus, ele só coloca à prova quem anda com ele. Jesus, ele só coloca à prova quem anda com ele, mas ele também só faz ver milagre quem anda com ele. Jesus olha para os discípulos e fala: o que vocês têm? Os discípulos falam: não, a gente não tem nada. Mesmo que a gente tivesse dinheiro, a gente não conseguiria comprar para alimentar todo esse tanto de gente. Mas a gente tem aqui um moço, e a gente nem sabe o nome desse cara, que ele tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala: traz aqui para mim. A Bíblia, ela não relata, e mesmo eu lendo em todos os evangelhos, a Bíblia não diz que Jesus sequer mencionou ou falou com o moço que tinha o alimento. Jesus apenas toma dele e faz o quê, gente? Desfaz. Jesus apenas pega da mão daquele moço ou do discípulo, eu não sei quem levou para Jesus, e ele nem pergunta, ele nem questiona, ele nem explica. Ele levanta, agradece e desfaz aquilo que estava inteiro. Nós lemos no começo do capítulo que quando ele perguntou para Felipe, ele disse para Felipe: Felipe, cadê os pães? Mas em seguida ele já disse: pois eu bem sei o que eu vou fazer. Jesus, ele sempre sabe o que ele vai fazer com a nossa vida. A questão é, aonde a sua vida está? Os pães e os peixes estavam na mão de quem? De Jesus. A minha pergunta para você hoje, a pergunta do Espírito Santo para você hoje é: aonde a sua vida está? A sua vida está na mão de quem? Aí você fala: Joyce, mas está uma bagunça, mas a sua vida está na mão de quem? Se está na mão de Jesus e ele partiu, ele desfez, você precisa entender que ele quebra para refazer e refazer milagres. O que Jesus fez com os pães? Ele alimentou mais de 5.000 pessoas. Então entenda que quando Jesus quebra algo na sua vida ou desfaz algo na sua história, é porque você está na mão dele e ele quer fazer de você um testemunho para alimentar vidas. Então eu preciso entender que Jesus, quando me pergunta algo, ele já sabe o que ele quer fazer. Quando Jesus pega tudo que você tem e destrói na sua frente, você precisa entender: ele vai fazer milagre. Ele vai fazer milagre. André e Felipe e os outros discípulos não enxergavam o propósito, mas Jesus disse no começo do capítulo: eu sei o que eu vou fazer. Mas a questão é, aonde a sua vida está? Ela está na mão de Jesus? Ou você é a multidão que só vem para os sinais, para as maravilhas? Ou você é a multidão que só vem porque, eu sou Maria vai com as outras, né? Eu estou vendo um prodígio ali, eu estou vendo uma profecia, eu estou vendo um manto ali, eu vou entrar. Não. Jesus não pergunta nada para a multidão. Jesus olha para os discípulos e fala: eu vou te colocar à prova, porque eu sei o que eu estou fazendo. E aí o versículo 12 diz assim: e quando estavam fartos, eles estavam o quê? Eles estavam o quê? Fartos. Disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Diga: nada se perca. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nada é em vão. Nada vai se perder. Nada vai se perder. Porque Jesus faz bom uso de tudo que está na mão dele. Aí você fala: mas eu cheguei quebrado na igreja. Mas se você chegou na mão dele, ele faz bom uso de tudo. Aí você fala: Joyce, mas eu estava firme, estava tudo dando certo. E no meio, Deus desfez tudo. Mas
fazendo de novo, da melhor maneira. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, e ele falou assim, eu não posso, e eu até anotei isso, eu quero falar o que eu anotei, senão eu vou me perder aqui. Gente, eu nunca anoto nada, né? Pra você ver como estava o nível. Só um vaso inteiro na mão do oleiro. Aí você fala, não entendi. Só há um vaso inteiro na mão do oleiro. Enquanto ele está na máquina, ele é só barro. Você só é inteiro na mão de Jesus. Aí você fala, mas ele está me quebrando. Mas se ele está quebrando é porque ele quer fazer algo inteiro, plenamente inteiro. Aí você fala, mas eu não entendi ainda. Deixa eu te explicar a matemática. 5 pães, 2 peixes para mais 5.000 pessoas. Aí você fala, mas o meu testemunho é pequeno. A minha transformação de vida é pequena. Não importa o pequeno que você tem na sua mão, o pouco que você tem na sua mão. Se você entrega na mão de Jesus, se torna muito grande. Se você entrega tudo que você tem nas mãos de Jesus, mesmo que você fale, eu só tenho isso. Ô gente, cadê o menino na história? Ninguém nem ouve a voz do menino. O menino não fala, Jesus não fala com o menino. Jesus apenas fala na Bíblia. E pegou, levantou e partiu. Jesus não vai perguntar para você o que ele vai fazer com a sua vida. Se você entregou para ele, ele não vai perguntar para você. Ele vai pegar e partir. Ele vai pegar e desfazer. Ele vai pegar e vai quebrar. Jesus não perguntou para o menino, ele só pegou o que o menino tinha. Aí você fala, nossa, parece que é egoísmo. Não, parece que é milagre. Jesus querendo fazer algo grande com o pouco que havia sobre o menino. Mas Jesus não queria ensinar a multidão, Jesus queria ensinar os discípulos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Jesus quer ensinar os discípulos. O mundo não entende porque está sendo quebrado, porque está sendo massacrado, porque está sendo tanta opressão. Mas os discípulos entendem o que o seu Senhor faz. A Bíblia fala que o amigo entende. Se você é amigo do mestre, você vai entender o que ele está fazendo quando ele reparte os pães. Se você é amigo de Jesus, você vai entender quando ele está desfazendo algo na sua vida. Você vai levantar as mãos e vai agradecer, porque você fala, ele não está destruindo, ele está fazendo um milagre. Os discípulos precisavam entender a mentalidade de Jesus. Existe um versículo, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 3. Que diz assim. Não só isso, mas também nós nos gloriamos aonde? Na onde? Porque sabemos que a tribulação está produzindo o quê? Está produzindo o quê? E a perseverança, um caráter o quê? Aprovado. Acho que próximo. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não faz o quê? Não. Isso, tá certo. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus, diga Deus. Não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi seus amigos, não foi a igreja, Deus. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você entendeu o que você leu? Porque a tribulação produz em nós o quê? Perseverança. Então quando Ele reparte algo, Ele está produzindo outro algo. Quando Deus ele coloca uma prova na tua vida, quando Ele coloca uma tribulação na tua vida, Ele quer que você produza algo através daquilo. Nós lemos e diz aqui, um caráter aprovado. Qual é o caráter que está saindo de você no meio do deserto, quando Ele desfaz algo na tua vida? Aí você fala, Deus, mas eu quero ficar com os pães, eu quero ficar somente com esses 5 pães. Deus está falando, não, meu querido. Não, porque não é sobre você. Não é sobre você, eu preciso quebrar os pães e os peixes, eu preciso repartir para alimentar outras vidas. Nunca é sobre nós. Então quando Deus pega algo da tua história, da tua vida, Ele fala, eu vou desfazer porque você precisa entender o testemunho que vai alcançar outras vidas. Porque a tribulação produz em nós perseverança. Produz em nós esperança. Produz em nós um caráter aprovado. Por quê? Porque Deus derramou o amor dEle. Foi Ele que derramou.
Jesus, ele sempre usa do nosso sofrimento para gerar vida em outras vidas. A dor que te fere é a dor que te torna milagre. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? A dor que te fere é a dor que te torna milagre. É a dor que te torna milagre. Mas quando você está nas mãos certas. Quando você está nas mãos certas. Quando você está nas mãos certas, a dor que te fere é a dor que te torna milagre. E nós precisamos entender. E aí você fala, mas como é o trabalhar do Espírito Santo? Como que ele pode pegar algo inteiro e desfazer e aquilo virar mais inteiro ainda e transformar outras vidas? Porque Jesus, ele é tão extraordinário que ele pega e transforma água em vinho, mas não é só em vinho, ele transforma no melhor vinho. Jesus, ele não quer pegar a tua história e transformar em uma história comum. Não, ele quer transformar na melhor história, porque agora você está nas mãos dele, você não está na mão do mundo nem do diabo. Jesus, ele quer pegar aquilo que nós somos nas mãos dele e transformar no melhor que pode ser. O melhor vinho, ele ficou para o final, mas por quê? Porque foi Jesus que colocou a mão. Quando Jesus coloca a mão e quando eu entrego aquilo que eu tenho para Jesus, pode sair dali o melhor. Pode sair dali o melhor fruto, a melhor plantação, a melhor colheita. Mas por quê? Porque eu estou nas mãos de Jesus. Porque a minha tribulação, aquilo que dói para mim, se eu entreguei nas mãos de Cristo, mesmo quando Ele destrói, eu sei que Ele vai fazer algo bom. Aí você fala, Joyce, mas eu não estou entendendo. E eu anotei também que diz assim, o Espírito Santo foi falando comigo e eu fui notando, gente. Coragem não é você entregar qualquer coisa para Deus. Coragem é você entregar algo inteiro para que Jesus desfaça. Para que Ele destrua e fragmente bem na sua frente. Mas quando você vê Jesus apresentando ao Pai, por que você ainda tem dúvidas? Por que nós temos dúvidas quando nós vemos que Jesus está fazendo algo na nossa vida? Por que nós ainda temos dúvidas? E quando Ele está pedindo para que você agradeça, porque nós não conseguimos. E quando Jesus termina de desfazer, o que nós fazemos? Havia uma festa, então eu quero que você entenda que quando Jesus ele vai modificar algo na sua vida, Ele não chega somente quando as coisas estão ruins, não. Ele chega no meio, no tempo de uma festa. E Ele fala assim, para tudo que eu vou desfazer algo aqui inteiro para gerar algo para outras vidas. Jesus ele chegou naquele povo, naquele povoado, no meio de um tempo de uma festa. E Ele falou para os discípulos, como nós vamos alimentar a multidão? Por que Ele pergunta para os discípulos? Porque os discípulos precisam ser igual ao mestre. Os discípulos precisavam ter como alimentar a multidão. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você precisa se parecer com o que você serve. Fala, você precisa se parecer com o que você serve. E quando Deus ele nos quebra, Ele nunca vai nos fazer retornar ou voltar a ser o que nós éramos antes. Aí você fala, não estou entendendo. Jesus ele não repartiu o pão e deu aquele pão em pedaço. Não, Jesus repartiu e o milagre aconteceu nos cestos. E todos aqueles cestos foram cheios. Cheios do pão que foi partido? Não, de um novo pão. De um novo peixe. Então quando Deus quebra coisas em você, para de achar ou para de querer que Deus faça de novo, ou que você volte a ser a velha criatura, ou que você volte a ter as velhas manias. Não, se Deus está desfazendo é porque Ele quer fazer algo novo. Ele não quer fazer a mesmice, Ele não quer que você entregue a mesma coisa. Não, Deus quer pegar aquilo que é pouco e transformar em algo que é muito para atingir outras vidas. Mas nós precisamos entender que nós não vamos ser mais os mesmos na mão de Jesus. Eu não posso ser mais o mesmo quando eu vou para a mão de Jesus. E nem Jesus quer que eu seja mais o mesmo. E aí o versículo 13 diz assim: assim sendo, eles os ajuntaram e encheram, diga, encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então os pedaços não foi daquele primeiro que ele cortou, é do povo que já havia sido plenamente satisfeito. Todos haviam sido alimentados. Diga todos. Todos haviam sido alimentados. Aí você fala, eu não estou entendendo. A minha história, a minha vida. Entrega na mão de Jesus. Deixa e entrega na mão de Jesus.
Porque quando você entrega na mão dele, não está só mais na mão de Jesus. Jesus pega e fala assim, ó, esse é o meu filho amado, em quem eu muito me compraz. Ele olha para a multidão e fala assim, algo desfeito tornou-se inteiro na minha mão. Então quando Jesus tem a sua vida nas mãos dele, ele olha para a multidão e ele fala assim, aqui está um milagre. Jesus quer que você seja um milagre para essa geração. Jesus quer que a igreja brasileira seja um milagre para essa nação. Mas nós não estamos entendendo. Jesus está desfazendo coisas na nossa vida. Jesus está destruindo coisas na nossa história. E nós estamos querendo segurar o pão que Ele precisa destruir. Nós estamos segurando coisas que nós precisamos entregar para Jesus. Como que Jesus opera se está na sua mão? Não tem como, gente. O menino podia achar que na mão dele era bonança, que nossa, 5 pães, 2 peixes. Mas é porque ele não tinha visto algo nas mãos de Jesus. Nós precisamos ver o que acontece quando nós estamos nas mãos de Jesus. Nós precisamos ver o que acontece quando nós estamos nas mãos de Jesus. Nós fomos para o acampamento, foi uma bênção, glória a Deus, aleluia. A gente sentiu a presença de Deus palpável assim, a gente tocava na presença de Deus, era algo tão real. Por quê? Porque nós estávamos nas mãos de Jesus, mas aí chega na quarta, nós já não estamos mais. Então eu já não posso mais ver o milagre que Jesus opera, porque eu peguei das mãos de Jesus o que Ele queria desfazer. Eu tomei das mãos de Jesus algo que Ele estava repartindo. E aí eu não consigo mais ver o milagre que Ele pode operar. Jesus disse para os discípulos, olha, vai lá e recolhe. Recolhe os pedaços que sobraram. Porque eu faço bom uso de tudo. E as pessoas vão ser sempre alimentadas por aquilo que eu fiz. Porque Jesus é o pão da vida. As pessoas vão ser sempre alimentadas por aquilo que eu fiz. Aí você fala assim, Joyce, mas eu só fui liberto do vício, sabe? Só fui liberto das drogas. Só fui liberto das drogas. Era só um pão que Ele estava repartindo, mas que alimentou muitas pessoas. Às vezes você não entende a gravidade e o impacto que tem o seu testemunho. Mas você precisa entender que apenas um pão alimentou mais de 5.000 pessoas. Aí você fala, mas é só um casamento transformado. Gente, pelo amor de Deus. Mais de 5.000 pessoas alimentadas com algo que uma pessoa apenas tinha. Está na hora de você alimentar o mundo com a palavra de Deus. Está na hora de nós alimentarmos o mundo com a palavra de Deus. Está na hora de nós sermos o milagre. Não fica pedindo milagre para Jesus. Eu preciso ser o milagre. Quando a multidão olha, ela precisa ver em mim o milagre de Cristo. Ela precisa ver em mim o caráter aprovado. Amém? É isso que a multidão precisa ver em mim. É isso, porque Jesus só coloca à prova quem anda com Ele. Jesus perguntou para os discípulos, e aí? Mesmo sabendo que Ele já sabia o que ia fazer. Jesus está olhando para você, se você é discípulo, se você está enfrentando alguma coisa. Jesus olha para você e fala, e aí? O que você vai fazer no meio desse deserto aqui? Aí você fala, Jesus, mas eu só tenho meu coração para entregar. Jesus está falando, entrega que eu quebro e faço de novo. Aí você está falando, Jesus, mas eu só tenho um pai e uma mãe. Entrega que eu faço de novo. Jesus, mas eu só tenho esse sonho aqui. Entrega que Ele faz de novo, irmão. Eu preciso somente entregar nas mãos dEle. Eu preciso somente entregar nas mãos de Jesus aquilo que pertence a Ele. Nós precisamos ir para as mãos de Jesus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Vá para as mãos de Jesus. Não importa se você é peixe, se você é pão. Aí você fala, não entendi. Não importa como você chega, qual é o grau do seu testemunho, qual é o grau da sua personalidade, do seu jeito. Não importa se você é peixe ou pão. O que importa é ir para as mãos de Jesus e deixar Ele desfazer. Aí você fala, não estou entendendo. É Ele desfazer o sonho, é Ele desfazer a amizade, é Ele desfazer o relacionamento, é Ele desfazer a carreira, é Ele desfazer o que Ele quiser. Porque eu estou nas mãos de Jesus e eu estou dependente do que Ele pode fazer. É ir para as mãos de Jesus. Não é escolher o que Ele vai repartir, não é escolher o que Ele vai destruir. É ir para as mãos dEle e falar, Jesus, eu entreguei o meu espírito, a minha alma e a minha mente a você. Então Ele tem controle de todas as coisas. O nosso problema como crente é entregar só partículas das nossas vidas para Jesus. E Ele está falando, não. Partículas eu não aceito, pedaços eu não aceito.
eu pego inteiro e eu mesmo faço em pedaços. Eu pego inteiro e eu mesmo transformo para alimentar vidas. E aí eu te pergunto, na mão de quem você está? Aquele pão e aquele peixe foi para a mão certa. Eles não ficaram com aquele menino. Por mais que o menino estava com ele ali, ele tive, quantas horas aquela multidão estava ali? Muito tempo, gente. O povo seguia Jesus há horas. O povo que ia para o deserto com Jesus ficava muito tempo lá. Então há muito tempo o menino com certeza estava com a sua cesta, com sei lá com o que, segurando aqueles pães e aqueles peixes. Mas chegou uma hora que ele precisou entregar. Fala para a pessoa que está do seu lado, está na hora de você entregar. Está na hora da gente entregar. Chegou uma hora que Jesus falou, me dá algo para que eu possa fazer uma multiplicação. Jesus está olhando para você hoje e falando, me dá algo da sua história, da sua vida, para que eu possa transformar e multiplicar para alcançar vidas. Me dá algo de você para que eu possa transformar em milagre. Por que nós não entregamos algo para Jesus? Não, eu só quero entregar. Eu acho que eu só vou para assistir o culto. Eu só vou para louvar aquele louvor que eu gosto, sabe? Eu só vou, assim, entregar. A gente até estava falando isso sobre isso na oração de quinta. Eu vou só entregar a minha virgindade. Mas passar a mão eu vou liberar. Porque passar a mão não tem nada demais, né? Passar a mão não é perder a virgindade, não é perder a pureza. Então, virgindade mesmo eu vou segurar. Mas passar a mão eu deixo passar o rodo. Eu vou entregar assim, sabe? Só o culto de sábado, mas quarta eu não quero compromisso. Olha, eu vou entregar a lealdade por metade, mas no meu trabalho eu não sou fiel a Jesus. Olha, até aqui eu aceito o que o pastor fala na minha vida, mas até aqui não vou entregar, sabe? Olha, no Novo Testamento eu concordo, mas no Velho Testamento eu não concordo. Porque no Velho Testamento que ele diz que homem deve estar com mulher e mulher deve estar com homem. Então eu quero o Novo Testamento porque no Novo ele não fala nada disso, só no Velho. Então o Velho eu descarto. Porque eu só quero entregar pedaços para Jesus. Jesus não quer pedaço. Jesus quer algo inteiro para que ele mesmo desfaça. Jesus quer algo inteiro para que ele mesmo desfaça nas mãos dele, não é na sua. Você está querendo desfazer e fazer um milagre que você não tem o poder de fazer. Nós não temos o poder de operar milagres. Nós temos apenas a dependência de dizer, sem Jesus eu nada posso fazer. Ele disse, sem mim nada se pode fazer. Todas as pessoas que estavam na mão de Deus, ele as partiu ao meio. E o seu testemunho serviu para impactar vidas. Coloca para mim, beleza, por favor. Desligou. Glória a Deus, eu falo aqui. Todas as pessoas que Jesus e que estavam na mão de Deus, ele transformou o seu testemunho para impactar vidas. E eu queria que você se colocasse de pé para ouvir isso. Com o seu coração aberto, eu queria que você fixasse o seu entendimento no que Jesus tem falado ao nosso coração. E eu quero falar sobre algumas pessoas e citar para você rapidamente. Sobre as pessoas que foram partidas por Jesus. Partidas por Deus. Sobre as pessoas que foram desfeitas por Deus. E aí você fala assim, mas... E aí? Só sofreram. Não, a gente está aqui hoje porque pessoas foram desfeitas. Nós estamos aqui hoje porque pessoas foram partidas ao meio. Nós estamos aqui hoje porque pessoas sofreram tribulações para que eu chegasse aqui hoje. Então você é alimentado pelo milagre de alguém. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então tá na hora de você alimentar alguém com o milagre que você é. Eu sou alimentada pelo milagre de Paulo, pelo milagre de Pedro. Eu sou alimentada por essas vidas que deixaram Jesus desfazê-las. Jó perdeu a família, bens, saúde. Estevão perdeu sua reputação e foi apedrejado. Paulo perdeu o status, a carreira, a visão quando ele ficou cego, as vontades e foi decapitado. Pedro perdeu o emprego quando Jesus chamou ele. Vontades, seu jeito e foi crucificado. Davi perdeu a reputação, o reinado por um tempo e perdeu um filho também. Ezequiel, Deus chegou e simplesmente matou a sua esposa. E ele não podia chorar.
Oséias perdeu a reputação e Deus mandou que ele se casasse com uma prostituta para mostrar para Israel como Israel se comportava com o Senhor. Ruth perdeu o seu esposo, o seu sogro, a terra, os bens, a sua origem e a sua identidade. Moisés perdeu o palácio, a riqueza, a fama e a reputação. Ana perdeu o dom de gerar e foi zombada por anos. Jeremias perdeu a sua reputação, o seu prestígio, era odiado por todos e foi apedrejado e morto. Pessoas que entregaram algo nas mãos de Jesus. Aí você fala, só um algo? Não, elas entregaram a vida inteira. Pessoas que entregaram tudo na mão de Jesus. E aí quando chegou na mão de Jesus, ele pegou e falou, eu vou desfazer por inteiro. Aí você fala, Joyce, mas você só falou de coisa ruim. É porque você não viu o que aconteceu depois. Porque a Bíblia diz que as nossas tribulações não podem se comparar com o peso de glória que há de ser revelado. O peso de glória que há de ser revelado. Aqueles homens sofreram, mas aonde eles estão agora? Eu e você somos fruto de alguém que foi despedaçado ao meio. Aonde eles estão agora? Eles estão à direita do Pai, junto com Jesus. Homens que foram despedaçados. E o maior dos exemplos, nem poderia colocar Jesus nessa lista. O maior de todos os exemplos, Jesus. Ele disse, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade. Contudo que seja feita a sua vontade. Jesus deixou com que Deus desfizesse a sua glória, o seu poder e a sua autoridade. Aí você fala assim, não, ele veio para a terra sendo Deus. Não, ele veio para a terra sendo 100% homem. Então ele se desfez de tudo que ele era e se colocou na mão de Deus e falou, faz de mim, cumpra em mim a sua vontade. É isso que você precisa dizer nessa noite. Deus, cumpra em mim a sua vontade. Você não sai da sua casa para vestir uma roupa boa e falar, Deus, eu vou louvar mais um hino. Não, eu saio da minha casa todos os dias para dizer, Deus, cumpra em mim a sua vontade. Mesmo que desfaça uma coisa aqui, mesmo que quebre uma coisa aqui, mesmo que eu passe por uma luta aqui, eu estou apenas dizendo, Jesus, eu estou nas tuas mãos. É isso que você tem que dizer.